Todos nós queremos um lar abençoado por Deus. Queremos ou não queremos, dona Ilda? Uai, nós queremos, né? Nós queremos um lar cheio de paz, de alegria, né? Onde todo mundo entende todo mundo, onde haja harmonia. Nós queremos um lar abençoado por Deus. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos dentro do lar. Na maioria das vezes o que nós vemos dentro do lar é discussões, desentendimentos. Bom, não sei se o lar de vocês é igual ao lá de casa. Porque direto e reto, eu e minha esposa, a gente precisa apartar uns desentendimentos entre os filhos lá em casa. Né? Até nós lemos um livro juntos, eu e minha esposa, né, falando sobre atitudes de filhos, né, que nós pais não temos problemas com filhos, a gente tem a oportunidade de trabalhar o caráter dos nossos filhos, né? Mas o que nós vemos dentro da família muitas vezes é atitudes egoístas, desentendimentos, brigas, conflitos dentro do lar. E a Bíblia explica a razão disso, o porquê que há brigas, desentendimentos dentro do lar. E a razão disso é você. Como assim, pastor? Eu sou o problema da minha casa. Você é o problema da sua casa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu estou querendo dizer que a nossa natureza pecaminosa é o grande problema, o pecado. E quando eu falo pecado, eu não estou falando só de atitudes, eu estou falando do nosso coração pecaminoso. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, certo? Isso significa que nós temos uma inclinação ao mal. Abra sua Bíblia comigo em Romanos aí, para você ver essa verdade bem clara nas Escrituras. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Paulo está dizendo que nós somos pecadores e temos uma inclinação a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Temos uma inclinação ao mal. E essa inclinação ao mal é o grande problema de tudo, né? O grande problema dentro do nosso lar. E por causa do pecado, irmãos, não existe família perfeita. Não espere existir famílias perfeitas. Mas é possível sim ter um lar cheio da graça de Deus. É possível sim ter uma família, ter um lar que desfruta da paz, de alegria e de harmonia que vem do Senhor. E nesta noite eu quero apresentar 6 coisas muito importantes para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos que nós tanto queremos para o nosso lar. 6 coisas importantes para que nós venhamos ter alegria dentro do nosso lar. Para que nós possamos ter paz, ter entendimento, ter harmonia dentro do nosso lar. Só que por causa do tempo, são 6 coisas, 6 pontos. Por causa do tempo eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem. Mas se eu conseguir falar apenas a primeira, já valeu a pena. E a gente pode continuar essa mensagem em outro culto. Então eu vou tentar ser bem objetivo e eu peço que você dê a sua atenção, abra o seu coração para isso que nós vamos falar. A primeira coisa que o lar precisa ter é de Jesus. Irmãos, não tem como o lar desfrutar de uma vida abençoada sem Jesus. Não tem como. Abra sua Bíblia em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus está dizendo que Ele veio ao mundo para que eu e você possamos ter uma vida abundante. E se nós podemos ter uma vida abundante, nossa família também pode desfrutar de uma vida abundante. Mas para que nós venhamos desfrutar dessa vida abundante, aqui nessa terra, é impossível nós fazermos isso sem Jesus. Nós precisamos ter Jesus como Salvador. Como nós falamos, o pecado nos separa de Deus nesta vida e na eternidade. E essa separação de Deus aqui nessa vida é essa vida de tristeza, sem segurança, uma vida de conflitos, uma vida de atitude de egoísmo. Mas para que isso seja mudado,
nós precisamos de Jesus. Para desfrutar da vida abundante, precisamos ter Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele precisa nos salvar. Nós precisamos experimentar o novo nascimento que só é possível em Jesus. E esse novo nascimento gera em nós uma transformação de dentro para fora. E sem nós experimentarmos essa transformação, esse novo nascimento, nós não podemos desfrutar de uma vida abundante, de um lar realmente debaixo da graça de Deus. Porque uma vida abundante só encontramos em Jesus Cristo. Então, se você quer desfrutar de uma vida abençoada, de paz e alegria no lar, o primeiro passo é ter Jesus como Salvador. Mas não somente você, toda a sua família precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma segunda coisa a respeito de Jesus, além de ter Jesus como Salvador, é ter Jesus como Senhor da sua vida. Quando você é salvo, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você nasce de novo, você é transformado de dentro para fora. Mas agora, em Cristo Jesus, você precisa ser controlado por Jesus. Agora a sua vida não pertence mais a você. Eu não sou mais o dono do meu próprio nariz. Cristo é o meu Senhor, é o meu dono. E, portanto, Ele precisa dirigir a minha vida. Nós falamos, por exemplo, sobre atitudes egoístas. E, meus amados irmãos, como nós somos inclinados a ser egoístas. Mas quando Jesus Cristo controla nossas vidas, irmãos, nós não vamos agir de acordo com a nossa maneira de viver, com o que queremos viver, de acordo com a nossa vontade. Porque a nossa vontade nos conduz a caminhos de morte, a caminhos de destruição, por caminhos que lá na frente vai resultar em remorso e arrependimento. Vamos ter que voltar para trás para seguir em direção que Deus quer que nós sigamos. Mas, meus amados irmãos, quando Cristo controla a nossa vida, quando Cristo controla o meu viver, quando Cristo governa o nosso lar, nós vamos conduzir o nosso lar em direção a uma vida abundante. Então, o primeiro e mais importante passo, a primeira e mais importante coisa que precisamos ter é Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador do nosso lar. Em segundo lugar, o lar precisa ter instrução. Instrução. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Infelizmente, quando nós vamos formar um lar, quando vamos nos unir em matrimônio, ou até mesmo quando nós vamos ter o primeiro filho, quando você casa, você não sai do cartório com um manual de instrução sobre o casamento. Como você tem que se portar, como você tem que agir no casamento. Não, você não recebe. E quando você tem um filho, você não sai da maternidade também com um manual de instrução falando como você tem que educar o seu filho, como você tem que agir. Não existe isso. Não tem como. E a maior parte das instruções que nós recebemos sobre família ao longo da nossa vida são informações que estão deturpadas, estão corrompidas. Muitas vezes, a maior parte das informações que recebemos do mundo, da nossa convivência, da nossa experiência, elas não estão conforme a vontade de Deus. São informações que muitas vezes, ao invés de edificar o lar, elas vão destruir o nosso lar. Mas, irmãos, há um lugar onde podemos encontrar instruções divinas que edificam o nosso lar. E esse lugar está na palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz instruções que edificam a minha vida
e o meu lar. A Bíblia, ela é o firme fundamento da fé. Vocês concordam com isso? É o firme fundamento da fé. A Bíblia é a autoridade dada por Deus que estabelece os padrões, o fundamento de tudo aquilo que cremos e vivemos. Fundamento da fé. Mas a Bíblia também é o fundamento da igreja. Ela determina o que a igreja acredita e o que a igreja ensina. Mas, por fim, a Bíblia também é o firme fundamento da família. E se queremos ter um lar cheio de paz e de bênçãos do Senhor, precisamos edificar o nosso lar sobre a palavra de Deus. Mas eu quero ir além aqui. Nós sabemos, entendemos que a Bíblia estabelece uma maneira de viver, uma maneira de agir, uma maneira correta de nós edificarmos o nosso lar. Não há dúvida sobre isso. Mas, irmãos, nós precisamos de um lugar para que nós possamos aprender sobre a palavra de Deus. Porque muitas vezes os ensinamentos estão lá, mas se ninguém explicar esses ensinamentos para a gente, muitas vezes nós não vamos entender. Então há necessidade, irmãos, é essencial para a família buscar essa orientação em um lugar, e esse lugar é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Isso significa que é a igreja que tem responsabilidade de ensinar, de passar o conhecimento bíblico para as famílias, ensinando as pessoas as verdades concernentes à palavra de Deus. É na igreja que aprendemos as verdades bíblicas, onde essas verdades são explicadas e aplicadas para o nosso entendimento e edificação. Portanto, a família precisa da igreja para ser instruída na palavra de Deus, através da pregação, através dos estudos bíblicos. Nós precisamos deste lugar. A família precisa da igreja, porque é o melhor ambiente para criar os nossos filhos e fortalecer o nosso casamento, o nosso relacionamento conjugal. Precisamos de instrução, mas nós precisamos dessa instrução baseada na palavra de Deus. Amém, irmãos? Precisamos de instruções bíblicas. E isso é um ponto importante. O que nós precisamos para edificar o lar está na palavra de Deus. Nós vimos em primeiro lugar que precisamos de Jesus. Em segundo, de instrução. E terceiro, o lar precisa de amor. Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se queremos ter uma família unida, precisamos revestir o nosso lar de amor, pois o amor é o elo que nos une perfeitamente todas as coisas. E é por isso que o Senhor Deus instruiu o marido para que ame sua esposa. E instruiu a esposa para que ame seu marido. Porque o amor é aquilo que nos une perfeitamente. Esse texto que acabamos de ler, Paulo não está falando sobre relacionamento conjugal. Paulo está falando sobre todo e qualquer tipo de relacionamento. E mais especificamente, ele está falando sobre o relacionamento na igreja, entre irmãos em Cristo. Mas nós podemos perfeitamente aplicar esses princípios ao lar, pois é algo que Deus determina para que nós tenhamos uma unidade, união perfeita dentro do lar. É por isso que Deus mandou o marido amar a sua esposa. E esse amor, Douglas, não é simplesmente uma emoção, né? Igual o Francisco, né? Francisco, quando ele olhou lá, né? Maria Vitória, o coraçãozinho dele bateu mais forte, né? Não é isso que a Bíblia está falando sobre amor. Quando a Bíblia fala sobre amor, porque amor não é emoção. Emoção, ela faz parte, ela está lá. Mas amor é mandamento, é atitude, amar é ação, é verbo, é indicação. Então você escolhe amar. Eu escolhi amar a Claudineia com tudo que eu tenho. Eu falho de vez em quando, ela sabe disso.
mas ela sabe, uma coisa que ela não tem dúvida, ela sabe que eu amo ela. E da mesma maneira, eu não tenho dúvidas, ela me ama. E isso não pode faltar dentro do casamento. E o amor que Deus quer que nós tenhamos um pelo outro, é o amor que Cristo teve por nós. Um amor sacrificial, a ponto de eu dar a minha vida pela minha esposa. Isso é lindo demais, irmãos. O mundo não conhece isso. Porque o amor do mundo é um amor carnal, um amor físico, um amor superficial. Mas o que Deus nos ensina é um amor divino, a ponto de eu entregar a minha vida, colocar a minha vida à disposição, se necessário for, de me sacrificar por ela. Amor, irmãos, certamente é uma coisa que não pode faltar dentro do lar. Amor. E nós só podemos amar quando nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, porque Ele é o amor. Em quarto lugar, o lar precisa de liderança. Nós vimos em primeiro lugar, precisa de Jesus como Salvador e Senhor do lar. Cristo precisa governar nosso lar. Segundo, o lar precisa de instrução bíblica. Terceiro, o lar precisa de amor. E quarto, o lar precisa de liderança. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e que o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Muitas pessoas, por não entender essas verdades com relação ao relacionamento conjugal entre marido e mulher, os papéis desempenhados dentro do lar, chegam a falar que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, mas na verdade não é nada disso. Neste texto aqui, irmãos, quando Deus está falando que o marido é o cabeça da mulher, não tem nada a ver com ser mais importante, que o homem é mais importante que a mulher, ou o homem é superior à mulher, não é nada disso. Ser cabeça aqui é desempenhar papel de liderança. Biblicamente, o homem e a mulher são iguais em valor diante de Deus. Cristo morreu por todos, homem e mulher. Mas dentro do lar, Deus determinou papéis diferentes. E o papel de liderança, de acordo com as Escrituras, Deus deu esse papel para o marido. O plano de Deus é que o marido lidere e a mulher auxilie. Isso não é colocar a mulher num patamar inferior, não tem nada a ver com isso. É justamente o contrário disso, é colocar a mulher numa patamar superior do que o do homem. Eu vou explicar isso para vocês. Na prática seria mais ou menos assim, olha. Quando Deus escolhe o homem para colocar o papel de liderança sobre ele, Deus está colocando um peso sobre o homem. Um peso. Por exemplo, o homem, ele tem que trabalhar para prover as necessidades do lar. Ele não tem opção. Ele tem que trabalhar. Faça chuva, faça sol, o serviço for bom ou ruim, ele tem que trabalhar, porque ele tem que sustentar o lar. Deus deu essa responsabilidade para ele. E a mulher, pastor? Ela trabalha se ela quer. Ela pode. Ela não tem. Quem tem que fazer isso? O homem. Consegue entender que Deus coloca um peso sobre o homem e não sobre a mulher? Porque a intenção de Deus é colocar a mulher como uma joia preciosa para o homem. Jonas, a sua esposa, é o seu maior tesouro e você precisa cuidar dela. Isso não é colocar a mulher numa posição inferior, pelo contrário, é colocar ela como a rainha do seu lar. Isso é precioso. Se você tem algo de valor, você vai colocar ele em um lugar seguro. Se você tem lá, sei lá, um diamante em casa, você não vai deixar em qualquer lugar para o ladrão entrar e roubar. Você vai colocar num cofre, você vai colocar num lugar seguro.
Então, Deus está falando que os homens precisam colocar a sua mulher numa posição de segurança, de proteção, de amor. De amor. Então, irmãos, quando se trata de liderança, o lar precisa ter um líder. E esse líder, Deus estabeleceu o homem para liderar. E aqui nós temos 2 detalhes importantes. O primeiro é com relação à hombridade. Nós estamos vivendo um movimento no mundo onde está sendo desprezado, banalizado a hombridade. Isso não é ser macho, ser homem no sentido de ser corajoso, de humilhar a mulher, de pegar o máximo de mulher. Isso não é ser homem. Homem é aquele que tem caráter. Homem é aquele que teme a Deus e ama a Deus e quer viver segundo a vontade de Deus. E nós precisamos ser homens de valor. Homens que amam nossa família. Homens que escolhem viver para a glória de Deus. E nossa família precisa de liderança. De liderança. Porque um barco, quando não tem um capitão, alguém que lidera, esse barco nunca vai chegar ao seu destino. Precisa de liderança. E liderar não é mandar. Liderar não é ser um carrasco, que só cobra, manda e cobra. Não é isso. Liderar, primeiramente, é exemplo. Ser exemplo. Liderar é ser servo. Jesus fala que se nós queremos ser grandes no reino de Deus, precisamos ser servos. Servir. E liderar é conduzir os nossos em direção a Cristo. Que nós possamos ser líderes do nosso lar. Amém, irmãos? Em quinto lugar, o lar precisa de respeito. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uma coisa essencial dentro do lar é respeito. Sem respeito, nós temos problemas. Esse versículo, como outros que já lemos, não está falando especificamente para a família, mas está se referindo a relacionamentos. E considerar os outros superiores a si mesmo é ter humildade e respeito. E esse respeito tem que ser mútuo. O marido tem que respeitar a esposa e a esposa respeitar o seu marido. E esse respeito, quando, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, quando Pedro fala assim para a mulher: vós, mulheres, sujeitai aos vossos próprios maridos. Esse sujeitar nada mais é do que a mulher precisa respeitar o seu marido. E quando a Bíblia fala em 1 Pedro 3,7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fracos. Está dizendo: procure respeitar suas limitações físicas. Procure respeitar suas dificuldades. Procure respeitar a mulher. E isso é muito importante, irmãos. E os filhos, então? A Bíblia mostra que os filhos precisam respeitar os seus pais. Então, sem respeito, irmãos, nós temos problemas. Precisa haver amor e precisa haver respeito. Tem um livro que eu e minha esposa lemos um tempo atrás, chama Amor e Respeito. E quando não há amor e respeito, nós estabelecemos um ciclo insano. O marido não demonstra amor, a esposa não demonstra respeito e vira uma bagunça dentro do lar. E é interessante um detalhe. Por que Deus necessariamente, especificamente, vira para o homem e fala: homens, amem sua mulher? E chega para a mulher e fala: mulher, respeite seu marido. Porque Deus sabe que a mulher tem a necessidade de se sentir amada. Nós homens a gente não precisa assim, se sentir amado, não tem essa necessidade. Mas a gente tem a necessidade de se sentir respeitado. Então, quando há amor e respeito dentro do lar, nós temos bênçãos de Deus dentro da nossa casa. Nós vimos, em primeiro lugar, que precisamos de Jesus. Em segundo, de instrução. Terceiro,
nós precisamos de amor. Quarto, liderança. Quinto, respeito. E sexto lugar, nós precisamos de comunicação. Como precisamos de comunicação? A Bíblia diz em Provérbios 25:11, com maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Esse versículo está falando o quê? Que a comunicação é algo precioso e precisa haver dentro do casamento. Para vocês entenderem como que a falta de comunicação prejudica, tempos atrás eu vi um vídeo de um casal que durante 3 anos frequentavam uma barraquinha de caldo de cana, gostavam de garapa, né? Um dia eles foram lá, a Maria Vitória deve ter visto, está rindo ali, né? Eles durante um tempo, eu não lembro se era 3 ou 5 anos, o hobby deles era passar naquela barraquinha e tomar um caldo de cana juntos. Talvez da primeira vez que eles passaram, ele comprou, eles tomaram, sorrindo, sorridente um para o outro, querendo agradar um ao outro. Então o rapaz falou, vou agradar minha esposa, né? Vou levar ela para tomar caldo de cana de vez em quando. Isso foi durante alguns anos da vida dele. Até que um dia eles foram conversar, se comunicar a respeito. Talvez a esposa virou para ele e falou assim, não vou tomar caldo de cana hoje não sou muito fã. Agora você imagina ele virar para ele e falar, não acredito, porque eu também não gosto de caldo de cana. Os dois, durante 3 ou 5 anos da vida deles, bebendo caldo de cana sem gostar, achando que o outro está gostando. O que faltou aí nesse relacionamento? Comunicação. Irmãos, não pode faltar comunicação no casamento, no relacionamento. Precisamos comunicar, ter boa comunicação, dialogar. É algo essencial dentro do nosso relacionamento. E eu posso dizer isso, eu posso falhar em muitas coisas, mas uma das coisas que é o ponto forte do meu relacionamento com minha esposa é o diálogo. Nós conversamos muito sobre tudo. Literalmente, minha esposa é minha melhor amiga. Eu falo sobre tudo com ela. E ela fala sobre tudo comigo. E isso é uma bênção no relacionamento. Meu amado irmão, minha amada irmã, não espere que seu cônjuge adivinhe os seus pensamentos. Porque não tem jeito. Se você não falar, não vai saber. Não existe bola de cristal. E na verdade a Bíblia até reprova esse negócio de bola de cristal. Mas a gente não adivinha. A gente precisa comunicar. Mas não é comunicar de qualquer jeito. Tem um jeito certo. Porque outro problema dentro de alguns lares é a má qualidade da comunicação. Tem lugar que irmão e irmã, marido e mulher, pais e filhos não sabem se comunicar, só conversa brigando, só conversa gritando, só conversa desentendendo. Nós precisamos agora aplicar a palavra de Deus nisso. Efésios 4:29 diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação e para ter graça aos que a ouvem. Então, quando você for comunicar, comunique de uma maneira que edifica. Mas para comunicar, enquanto alguém fala, o outro tem que ouvir. E é aí que é o problema. Porque normalmente, quando um começa a falar, o outro também quer falar. O outro quer falar. Aí vira aquela falação e não chega a lugar nenhum. O pastor Everton uma vez foi dar um estudo bíblico para um casal em Franca. E esse casal não deixava o outro falar. Um começava a falar e o outro ficava interrompendo. O pastor Everton chegou ao ponto de falar, eu já tentei aconselhar vocês aqui sobre essa questão de comunicação, eu estou vendo que não vai dar certo o jeito que eu estou fazendo. Então vamos fazer de um jeito aqui que vocês vão entender. Ele arrumou um chapéu e falou, agora, se você quer falar, você põe um chapéu e fala. Enquanto você tiver com o chapéu, o outro tem que ouvir. E o outro só vai falar na hora de pegar o chapéu. Foi difícil no começo, mas algo que pareceu meio cômico no começo, funcionou. E pela graça de Deus eles aprenderam a dialogar com qualidade. Irmãos, se nós queremos ter um lar cheio das bênçãos de Deus, é necessário comunicação. Comunique suas dificuldades, comunique aquilo que você gosta, que você não gosta.
Comunique suas fraquezas, homens. Fala para sua esposa aquilo que você tem fraqueza. Comunique a ela, demonstre a ela. Fale para ela. E mulheres, entendam as limitações do seu marido. Procure se colocar no lugar dele. E procure atender essas necessidades. Maridos, procure entender a sua mulher. Procure entender que ela não gosta que você deixa a toalha em cima da cama. Procure entender que ela não gosta que você aperta a pasta de dente no meio. E tenta fazer o melhor para agradar ela. Procure entender as suas necessidades, brincando um pouco, mas só para descontrair, mas isso é algo muito importante dentro do relacionamento conjugal. Irmãos, essas 6 coisas não podem faltar no casamento. É óbvio, eu poderia falar sobre muitas outras coisas, mas como eu disse, o nosso tempo é limitado. Nós precisamos, irmãos, de Jesus como Senhor e Salvador do nosso lar. Ele precisa ser o meu Salvador, o Salvador da minha família, mas também o Senhor do meu lar. Ele precisa reinar na minha família. Eu preciso de instrução bíblica. Nós não nascemos aprendendo tudo, nós precisamos aprender, e essa verdade está na palavra de Deus, principalmente com relação à família. O lar precisa de amor, e um amor divino, um amor incondicional. O lar precisa de liderança, e uma liderança que nos conduz em direção a Cristo. O lar precisa de respeito mútuo, e precisa de comunicação, precisa de diálogo. O mundo que nós está deturpando essas verdades, está querendo estabelecer verdades que no final não edifica, mas ela destrói o lar. Eu não vou entrar dentro de várias questões ideológicas aqui, mas vocês sabem disso, que há muitas ideologias presentes no mundo que só destroem um lar. E somente em Deus e na sua palavra nós podemos encontrar princípios e valores que edificam o nosso lar. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então que nós possamos edificar o nosso lar no Senhor, segundo a sua vontade, para que nós venhamos desfrutar das bênçãos que nós tanto queremos que o nosso lar desfrute e tanto precisamos também. É no Senhor e na sua palavra. Que a partir de hoje, nós venhamos trabalhar, empenhar as nossas vidas, para que não possa faltar essas 6 coisas que o nosso lar tanto precisa. Vamos edificar o nosso lar em Jesus Cristo.